Fala pessoal, tudo bem com vocês? Time titular na Libertadores e mais uma ação do STJD contra o Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes, deixa eu te dar uma dica. Olha o odão da KTO para uma vitória do Corinthians com o gol do Yuri Alberto. Aquela combinadinha, pagando mais de 6. Tá valendo, hein? Lembrando que também tá valendo a chance extra, que você pode apostar até R$30 na vitória do Timão, que se o teu palpite der errado, bater na trave, não tem problema. A KTO te dá R$30 para você tentar de novo. O link tá na descrição do vídeo, você vai lá, faz o teu registro. Se você já tem o cadastro, melhor ainda, vai na aba de promoções, chance extra até R$30, aceito participar, pronto. Quando for apostar, é só ativar a chance extra para você não ter medo de errar com odds acima de 1,80, fechou? É um site para maiores de 18 anos, é para você brincar, se divertir com informação, com estatística e com responsabilidade. kto.bet.br. Bom, rapaziada, o STJD apareceu de novo, vejam só. Fernando Diniz foi denunciado no artigo 258, que é agir contrário à ética desportiva, por conta da entrevista pós-jogo, depois da derrota para o Mirassol, criticando a arbitragem do jogo. A frase que a Procuradoria do Tribunal considerou ofensiva foi quando ele disse que era um absurdo o cara não chamar no lance do segundo gol, da falta do Rodrigo Garro, sofrida pelo Rodrigo Garro. E assim, vocês sabem a minha opinião sobre os lances relacionados a esse jogo. Eu não concordo que tenha havido falta, acho que é um lance discutível, que dá pra gente questionar e tal. Acho que tenha sido pênalti. Agora, o Marcelo Paz, diretor executivo, deu uma entrevista criticando a atuação do Matheus Candançan. O Fernando Diniz também se posicionou depois do jogo. E de verdade, assim, tá aqui um cara que não concorda com o teor, o conteúdo da entrevista. Mas eu acho um absurdo você cercear o posicionamento dos profissionais envolvidos no jogo. Eu acho que a gente está indo para um limiar, para um caminho muito perigoso. Cara, desde que o mundo é mundo, o dirigente, depois do jogo, quando ele se sentir prejudicado, ele vai lá, sem atacar a honra de nenhum dos profissionais agora da arbitragem, né? Mas criticando as decisões, qual o problema nisso? O Fernando Diniz, como um técnico da equipe que se sentiu prejudicado, não pode se manifestar? A Procuradoria vai avaliar todas as entrevistas depois do jogo? Os caras não podem mais falar da atuação da arbitragem, é isso? Cara, eu confesso pra vocês que eu nunca vi isso. Nesse nível de o cara dar uma entrevista dizendo eu não gostei da arbitragem de hoje, tava apitando só pra um lado, como disse o Hugo Souza, que é algo corriqueiro. Tá denunciado. E a punição é de 1 a 6 jogos. E o julgamento tá marcado para essa sexta. Ou seja, tem majestoso domingo. Se o Diniz for punido, ele não está em campo no domingo, num clássico. E pode não estar em campo em outros 5 jogos. Cara, que negócio maluco. Por simplesmente ter... um absurdo o cara não chamar. Ele pode ter a opinião dele, que o VAR teria que analisar aquele lance. Que era um lance para VAR, que ele deveria ter chamado para revisão. Uma opinião que a gente tem, sei lá, na imprensa, que o torcedor pode ter. E repito, desde que você não ataque a honra do lá profissional, e eu sou um cara que defende a arbitragem, porque acho que eles precisam de estrutura, precisam de apoio, que eles vão cometer os seus erros e que a gente pode criticar pelos erros, pode falar dos acertos, tá tudo certo, a gente tá dentro do mesmo jogo, a gente quer que tudo funcione, que tudo dê certo, que as coisas sejam melhores para o nosso futebol. Agora, eu acho perigoso quando avança nessa seara, de você impedir um profissional de fazer uma crítica, de se manifestar quando ele se sentir prejudicado. Olha, cara, eu assim, de verdade, eu tô achando muito exagerado. Eu não me lembro de uma situação como essa, recentemente. Mas, enfim, esta é a notícia. Fernando Diniz denunciado por uma entrevista e pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Vamos falar de coisa boa, porque o Corinthians é líder na Sul-Americana e, gente, uma vitória contra o Independiente Santa Fé
nesta quarta-feira no El Campín de Bogotá, altitude de 2.600 metros, pode acontecer, por que não? Garante matematicamente o Corinthians nas oitavas de final com 2 rodadas de antecedência. Olha que maravilha. Um empate, cara, eu acho assim que é um pezinho lá. É muito difícil não passar. Então, só não é matemático, mas é praticamente deixa o Corinthians classificado. E uma derrota ainda deixa em boas condições para poder garantir a vaga. Então, esse é o cenário. Esse é o cenário e até por isso, Fernando Diniz, que treinou em Bogotá nesta terça-feira, deve colocar em campo o que ele tem de melhor. Ou seja, um time titular que ele vem repetindo. Contra, não diria minha vontade, mas uma ideia que até eu tinha de que, poxa, ele poderia dar uma preservada, uma mesclada, porque ele tem clássico no domingo. E a gente viu no jogo contra o Mirassol, por exemplo, que fisicamente o time já sentiu. Mas ele não pensa dessa maneira. Eu acho que alguns jogadores poderiam descansar, ele não pensa, até por ser altitude, ele não pensa assim. A tendência é que ele coloque titulares em campo. O que são titulares? Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Ranieri, André, Bidon e Garro, Linger e Yuri Alberto. Time titular. Ele pode botar o Carrilho? Pode. Pode botar o Zaccaria no lugar do Garro? Pode. Pode botar o Matheus Pereira no lugar do Ranieri? Pode. Mas não é a tendência. A tendência é que ele coloque esse time que é o que ele tem de melhor para colocar em campo, mesmo com uma sequência grande de jogos e mesmo com o clássico no domingo. Olha, admirável. Para o torcedor que pensa assim, eu não gosto de poupar, eu quero ver um time titular, é o pensamento dele também. E ele não está se baseando por fisiologistas. Ele está dizendo, não. Esses caras são meus titulares, eles vão para campo. Se eles não têm lesão, eles vão jogar. E eu entendo o torcedor comemorar isso. A minha preocupação é com o nível do jogo, a intensidade do jogo. De que maneira esses caras vão, esticando a corda assim, vão jogar as próximas partidas. E o brasileiro merece uma atenção maior. Eu não estou aqui zicando nada disso. Eu estou externando uma preocupação com o jogo de domingo, que é o jogo que vale para o Corinthians sair da zona do rebaixamento, super importante. Mas se o Diniz entende que eles têm condições, porque vai ter uma pausa para a Copa daqui um mês, se ele entende que agora dá para esticar essa corda, bom, quem sou eu, né? Do lado de cá, não tem ar-condicionado aqui, mas normalmente, né, a galera sentada no ar-condicionado com uma tranquilidade para opinar. O Diniz está lá no dia a dia, ele sabe se os caras têm condições ou não de jogar. Como analista, pensando no bem do Corinthians, melhor ainda. Ele vai com um time que é muito mais qualificado para poder conquistar essa vitória e, de repente, aí sim, né, garantir uma classificação antecipada para que ele possa relaxar nos 2 jogos finais da fase de grupos. Também é uma estratégia, tá? Eu vou dar meu máximo aqui para buscar essa classificação, para não me preocupar com isso, e aí depois sim eu foco no brasileiro e aí consigo mesclar na Libertadores já classificado. Também é uma outra maneira de pensar. Agora, o que vocês pensam disso? O Alan é o único desfalque mais surpreendente por conta de um traço falcêmico, que é uma condição genética em relação à altitude. Ele não pode jogar na altitude. Então, ele foi retirado da viagem, assim como Memphis Depay, que não foi retirado da viagem, só para dizer que ele não viajou, ele está na parte final da transição física, tá para voltar, mas não joga contra o Santa Fé e não deve jogar o Majestoso também. A gente está esperando ainda o momento do Memphis voltar. O resto de desfalques vocês já sabem, né? O Charles, o lateral Hugo, o Kaique, o Alex Santana não está inscrito, então são jogadores que não estão presentes lá na Colômbia, mas o resto é dos titulares e também daquelas alternativas. O Vitinho também está com dores no quadril, de jogadores que vocês já estão acostumados, né? O Caio César, como eu falei, o Carrilho, o Zaccaria, essa turma toda aí que pode acabar entrando no segundo tempo. Gente, vale muito, vale uma classificação, já pensou? Corinthians que sofreu nos últimos anos aí em pré-libertadores, não conseguindo avançar, já ter garantido uma vaga nas oitavas, isso vale dinheiro, isso vale prestígio, isso vale uma tranquilidade ali na frente. Comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição, estamos batendo a meta de 1.200.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Eu volto na próxima. Tchau!